Abra sua Bíblia, o texto de Tiago, no seu primeiro capítulo. Tiago, seu primeiro capítulo. Nós faremos a leitura dos versos de 19 a 27. Tiago, capítulo 1, os versículos de 19 a 27. Isso. Acompanhe a leitura comigo. Vocês sabem estas coisas, meus amados irmãos. Cada um esteja pronto para ouvir, mas seja tardio para falar e tardio para ficar irado, porque a ira humana não produz a justiça de Deus. Portanto, deixando toda a impureza e acúmulo de maldade, acolham com mansidão a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a vocês mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se àquele que contempla o seu rosto natural no espelho, pois contempla a si mesmo, se retira e logo esquece como era a sua aparência. Mas aquele que atenta bem para a lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte que logo se esquece, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Se alguém supõe ser religioso, mas não refreia a sua língua, está enganando a si mesmo. A sua religião é vã. A religião pura e sem mácula para com nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições e guardar-se incontaminado do mundo. Queridos, o primeiro capítulo da Bíblia nos revela o Deus Criador em toda a sua glória, onde ele vai estabelecer vida ao caos. E diante disso, ele vai criar e designar para toda a sua criação um homem e uma mulher, sendo para o homem a ordem de cultivar e guardar e a mulher de auxiliar esse homem. E diante disso, Deus estabeleceu com ele um pacto, uma aliança, onde o homem tinha direitos e deveres. Contudo, ainda nos primeiros capítulos de Gênesis, a Escritura vai nos revelar que esse homem ele vai descumprir o pacto por um desejo do seu coração de querer ser como Deus. Ele foi enganado, mas ele gostou daquilo que foi apresentado para ele. A serpente, Satanás, o enganou, mas ele quis também aquilo que a serpente apontou. E por isso ele pecou. E por isso o pacto que Deus tinha com ele foi desonrado. E como consequência, entrou o pecado no mundo. E com o pecado, todas as consequências provenientes agora de uma natureza caída. E na natureza caída do homem, o homem, ele engana e ele também é enganado. O homem, ele não apenas abençoa, mas ele também amaldiçoa. O que a Escritura vai nos mostrar nesta manhã é que nós precisamos tomar cuidado com a nossa identidade. Porque muitas vezes nós estamos vivendo uma religião que não é religião que agrada a Deus, que é a religião verdadeira que nos fez um com o nosso Deus. Muitas vezes, as práticas da nossa vida diária revelam uma religião vã, uma pseudo-religião, uma religião que é falsa. E Tiago vai alertar os crentes, a quem ele escreve, para tomarem cuidado com aquilo que eles estavam praticando. Sendo eles aqueles que confessaram o Senhor como Salvador da vida deles, eles precisavam tomar cuidado com vários aspectos na prática diária. Ele vai falar sobre a ira, ele vai falar sobre a boa comunicação, ele vai falar sobre a forma como nós nos postamos sendo quem somos. E nós vamos ver bem claro aqui nesse texto que Tiago ele vai descrever a verdadeira religião
mostrando para nós um contraste com a religião que é falsa e a religião que é verdadeira. E isso vai nos levar a aprofundar os aspectos de qual religião nós estamos vivendo e adorando. Porque muitas das vezes nós podemos demonstrar que temos uma religião que adora a Deus sem adorar a Deus, adorando a nós mesmos. Essa é a religião do auto-engano. Não é a verdadeira religião. Tiago vai gastar esses versos para mostrar essa realidade para nós. Aqui em Tiago escreve, vamos lembrar, nós já estamos numa sequência de exposições nessa carta, e nós sempre mencionamos o contexto em que ela foi escrita. Tiago, ele escreve essa carta para aqueles crentes da dispersão, crentes esses que possivelmente foram dispersos após aquela perseguição onde houve a morte de Estevão. Os crentes, a partir dali, passaram a fugir da perseguição e eles foram se alocando em diversas regiões. Tiago vai escrever a esses crentes que ele conhecia. Tiago vai escrever a esses que ele entende a necessidade de continuar pastoreando. Ele escreve de uma maneira muito pastoral. Tiago, quem lembra, ele é o meio-irmão de Jesus. E ele se tornou um líder religioso de Jerusalém. E como tal, ele vai escrever ao coração daqueles crentes que foram dispersos, a mesmo em meio à perseguição, ao sofrimento, ao ter que abandonar os seus bens, suas casas, para viver longe da perseguição, vai escrever para eles, para que eles tenham um bom ânimo, para que eles tenham paciência, para que eles de fato perseverem naquilo que é a causa de Cristo Jesus, mesmo em meio a tantos sofrimentos. Então esse é o contexto da carta, esse é o contexto dos crentes a quem Tiago vai referir essas palavras. Não só a esses que agora continuam a permanecer com o Senhor, mas por aqueles que eram judeus, mas deixaram de viver uma vida que agrada a Deus. Nós vamos ver então, queridos, nesta manhã, a religião do auto-engano e a verdadeira religião. Mas em primeiro lugar, eu quero destacar algumas verdades do texto que se encontram em diversos versículos dos quais nós lemos, para mostrar que a pseudo-religião do auto-engano resulta de falsos crentes. Então, em primeiro lugar, a pseudo-religião do auto-engano resulta de falsos crentes. Veja comigo o verso 19. Vocês sabem estas coisas, meus amados irmãos. Cada um esteja pronto para ouvir, mas seja tardio para falar e tardio para ficar irado. Tiago mostra a realidade da vida com Deus, exortando entre o certo e errado em suas práticas. E em contraste, ele fala do que tem problema, daquele que tem problema na fala, que terá como resultado final a ira. Ele fala para nós aqui sobre o tardar para falar, o tardar para se irar. Isso porque há uma pressuposição de que muitos estavam, por conta do descontentamento da forma como viviam, falando palavras que não agradavam, mas que amaldiçoavam. E por isso eles falavam sem pensar, sem olhar para a obra de Cristo Jesus, mas olhando somente para a situação real em que eles estavam vivendo. E em meio àquela situação, eles não paravam para refletir sobre a obra de Cristo, mas paravam para refletir sobre a dor que eles sentiam. E por isso eles falavam sem pensar. E na insistência de falar sem pensar, eles eram condicionados, muitas vezes, à ira. E a ira é resultado daquele que fala sem compreender aquilo que ele é em Cristo Jesus. Então Tiago chama a atenção para isso. Tiago está chamando a atenção para tomarem cuidado com o externar da sua dor. Porque muitas vezes ela está sendo externalizada com um pecado, que é
a ira. Então você precisa pensar antes de falar. A arte de ouvir, queridos, é se importar em conhecer e considerar as verdades de Deus e o outro. Porque quando você se ira, você não se ira primeiramente contra a pessoa, mas você se ira primeiramente contra Deus. A arte de ouvir é se importar com o que fala e para quem você fala. É amar conhecimento e mostrar amor por quem você vai proferir esse conhecimento. É se importar com o outro antes de querer despejar todo o seu arcabouço de conhecimento. Você já presenciou, vivenciou conversas em que você começa um assunto, mas nunca consegue terminar, porque você sempre é interrompido? Você está numa roda de conversas e está querendo também participar daquilo, mas sempre tem alguém querendo direcionar a conversa, querendo impor as razões que ela tem em sua mente, e ela não permite com que você fale. É uma pessoa que não importa com outra, importa consigo mesmo. Porque o que importa naquela situação é o seu pensamento e a forma como ele traduz esse pensamento para a realidade. E não como esse pensamento vai interferir, conduzir ou ensinar aquele a quem nós estamos conversando. O que fala sem ouvir revela, sabe o quê? Egoísmo. O que fala sem ouvir revela um egocentrismo tal em que ele é o centro que governa todas as coisas. É o rei no trono que quer dizer, falar e conduzir as pessoas de acordo com a sua forma de pensar e de agir. O tardio para falar, aqui que Tiago está proferindo, não é um tardio para falar no sentido de se calar. O tardio para falar aqui é aquele que vai pensar antes de falar. É aquele que vai concatenar as ideias antes mesmo de proferi-las. O tardio para falar pressupõe alguém que é sábio. No primeiro capítulo também, Tiago vai dizer: se alguém necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos ele dá liberalmente. A sabedoria provém da palavra de Deus. E quando nós conhecemos a palavra de Deus, nós sabemos como devemos, de forma sábia, viver para falar e para abençoar o irmão que está ao meu lado. Então, Tiago chama a atenção para isso. Nós temos provérbios nas Escrituras que nos levam a essa compreensão, como o provérbio 17, 28, que diz: até o estulto, quando se cala, é tido por sábio. Depois, no provérbio 10, 19, ele diz: no muito falar não falta transgressão, mas o que modera os seus lábios é prudente. O que modera os seus lábios é prudente. A ira, queridos, é consequência na vida daquele que fala sem ouvir. Porque aquele que governa as ações e impõe seus pensamentos, se for confrontado por aquilo que ele quer e que ele deseja, sem dúvidas nenhuma, ele vai externar a sua ira, o seu ódio, o seu furor. Agora, essa ira, de forma alguma, de acordo com o texto, vai produzir uma justiça que vem de Deus. Essa ira vai produzir uma justiça própria, porque de nada ela faz para produzir para a graça de Deus. Então, aquele que escuta, escolhe as melhores palavras, considera o outro mais do que a si mesmo, esse sim agrada a Deus. Esse sim visa o crescimento do reino de Deus.
Porque ele não está preocupado consigo mesmo, mas ele está preocupado com aquele a quem ele serve e a quem ele precisa apontar. Pois ele é o rei, ele que deve governar a nossa fala, as nossas atitudes. É ele, e não nós. Por isso Tiago vai afirmar a necessidade do despojamento. Veja o texto. Portanto, deixando toda a impureza e acúmulo da maldade. Deixa a impureza e o acúmulo da maldade, porque a impureza e o acúmulo da maldade estão inseridos nesse conhecimento em que a pessoa quer proferir do seu jeito, da sua forma, sem pensar no outro. Então, quando nós despojamos dessas coisas para viver centralidade da vontade de Deus, aí muda. Aí eu vou pensar na hora de falar. Eu vou pensar na hora de agir. Quantas pessoas estão nas igrejas ou estão dizendo que creem no Senhor Jesus, mas vivem uma pseudo-religião do auto-engano? Porque dentro dos lares, no seu relacionamento com a esposa, da esposa com o marido, dos pais com os filhos, não há palavras doces, mas há palavras amargas, como um fel, que machuca, que fere e que destrói. Quantos relacionamentos estão sendo destruídos por problemas na comunicação? Quantos relacionamentos estão acabando porque as pessoas não param para ouvir o outro, mas querem que os seus pensamentos e o seu egoísmo impere no seu reino, o reino do seu eu. Essa é a religião do auto-engano, porque ela é um culto a si mesmo. O líder que não é humilde para ouvir, ele vai se irar. Aquele que não tarda a sua fala para tê-la em sabedoria, será egoísta em seu proceder, porque colocará os seus conjuntos de pensamentos acima do amor ao próximo. Essa religião serve a si mesmo e não a Cristo e, consequentemente, ao meu próximo. Mas também Tiago vai falar para nós no verso 23 da importância de ouvir. E muitas das vezes nosso problema na fala que desemboca na ira é porque nós sequer queremos ouvir o que precisamos, mas nós escolhemos o que queremos ouvir, porque nós queremos que o que ouçamos seja de acordo com a vontade própria que temos. Tiago vai chamar a atenção para isso no verso 23, ao dizer, porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelhe-se àquele que contempla o seu rosto natural num espelho, pois contempla a si mesmo, se retira e logo se esquece como era a sua aparência. Neste verso, Tiago volta ao ouvir, para dizer que não basta ouvir, mas precisa viver o que escuta. E referencia esse ouvir com o conteúdo. Ele está dizendo que eu preciso ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então a referência do conteúdo que deve ser ouvido é o conteúdo da verdade absoluta de Deus. Eu preciso ouvir e ouvir a palavra de Deus. Ele remete ao ensino adquirido pela palavra em nós implantada, ou seja, a palavra de Deus está falando para que o resultado da minha vida e da sua vida seja uma prática diária daquilo que agrada a Deus e não um mero ouvir que só vai dar conhecimento, que vai ficar aqui e nunca entrará aqui no coração. O autor aos Hebreus vai afirmar lá em Hebreus capítulo 2, versos 1 e 2. Importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. E toda transgressão e desobediência recebeu justo castigo. O autor aos Hebreus, ele junta aqui o ouvir à desobediência. Ele pega o ouvir e no mesmo contexto ele fala da desobediência. Isso porque
Porque ouvir e não praticar é viver em plena desobediência. Ouvir e não praticar é viver em desobediência. Tiago faz alusão aqui à parábola lá dos dois fundamentos, que vai encerrar para nós o Sermão do Monte, aquele sermão de Jesus. E após terminar o sermão, Jesus vai dizer que aquele que escuta e pratica pode ser considerado o homem que construiu a sua casa sobre a rocha, mas aquele que escuta e não pratica é considerado como aquele homem que construiu a sua casa sobre a areia e veio a tempestade, levou tudo aquilo. Por quê? Porque só tinha conhecimento aqui e não aqui no coração. Aqui Tiago usa uma outra figura para aprofundar ainda mais essa ideia. Ele usa a figura do espelho para dizer que a pessoa que se olha no espelho e que depois se vai, ela logo esquecerá da sua aparência. Não é assim? De manhã nós nos olhamos no espelho e nós temos que durante o dia voltar ao espelho para ver se de fato tudo está no mesmo lugar. Né? As mulheres estão ainda com a maquiagem. Se os homens, se a roupa está, né, toda arrumadinha. Porque às vezes nós nos deparamos com alguns olhares que achamos que esses olhares estão dizendo existe alguma coisa errada em nossa aparência. E a gente precisa correr para o espelho para poder de fato ver se tem alguma coisa errada em nossa aparência. Tiago está dizendo, olha para o espelho. Se você olha para o espelho e vai embora, sem voltar a esse espelho, sem se olhar com profundidade, você vai esquecer da sua aparência. Ou seja, aquele que apenas ler a palavra, sem estudar a palavra, ele vai esquecer o que leu, algumas horas depois. Então Tiago vai trazer para nós também essa realidade, que nós temos que ouvir e praticar, porque aquele que vai ouvir e não praticar, ele vai viver como essa religião falsa do auto-engano, porque ele vai seguir os seus preceitos e não os preceitos que alimentam a alma. Depois ele vai falar da língua incontida e contaminada. Ele volta nesse verso aqui agora a falar desse problema com a língua, que no capítulo 3, como nós lemos na liturgia, aprofunda mais ainda para que compreendamos o poder desse pequeno órgão. Um pequeno órgão que conduz tudo e que pode tanto proferir palavras que vão abençoar, como palavras que vão amaldiçoar. Tiago diz, toma cuidado com esse pequeno órgão. Toma cuidado com a língua. Se a pessoa não consegue se refrear e controlar a língua, a sua religião não passa de um culto a si mesmo e de engano. A língua incontrolada presta-se à mentira, às palavras torpes, às palavras de maldição. Ela viola o amor a Deus e ao próximo. Portanto, engana-se a si mesmo quem assim vive. Não passa de uma religião de culto a si mesmo. Essa religião é falsa. Essa religião não é a religião que Deus se agrada, porque essa religião é a sua religião e não aquela em que tem o Deus Todo-Poderoso como centro da nossa adoração. Queridos, o nosso comportamento é resultado do que cremos. O nosso comportamento é resultado do que cremos. Aquele que vive nessas práticas acredita-se muitas das vezes que até é crente. Contudo, há manchas nas suas vestes que precisam ser removidas para um culto ao Senhor e não um culto a si mesmo. Então, aquele que não para pensar no que fala, ele precisa revisitar o seu coração, redirecionar o seu coração na palavra de Deus, ouvindo e praticando, para que a sua palavra sejam palavras de bênçãos e nunca palavras de maldição. Como o verdadeiro crente, então, precisa viver? O verdadeiro crente, então, vive uma religião de conhecimento.
Então, em segundo lugar, nós podemos ver nesse contraste, a religião do verdadeiro conhecimento vai produzir crentes legítimos. A religião do verdadeiro conhecimento produz crentes legítimos. Voltando ao verso que nós lemos, o verso 18 diz: pois segundo seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas escrituras, das suas criaturas. Veja o verso 18. O verso 18 vai introduzir para nós o que Tiago quer dizer nesses versos que estamos meditando. E o verso 18 fala sobre uma palavra que nos gerou, uma palavra que dela nós nascemos de novo. Então, queridos, a religião do verdadeiro conhecimento produz crentes legítimos, porque o crente nasce na palavra. A palavra de Deus é a comunicação de salvação, de preservação, de consolação e esperança ao nosso coração. Por intermédio dela nascemos para um novo e vivo caminho. Por ela fomos chamados à salvação em Cristo Jesus e somos direcionados ao modo de viver em Cristo. Toda vez que lemos a palavra de Deus, ela está sendo aplicada em nós pelo Espírito Santo que habita em nós. E por ele, e por essa palavra, somos agora direcionados a ser e viver neste mundo caído para a glória de Deus e não para a sua própria glória. Nós nascemos da palavra de Deus para que por meio da palavra possamos viver. E ainda Deus, na sua graça bendita, não só nos conquistou na cruz do Calvário, nos revelou tudo isso em sua palavra, mas Ele nos deu o seu Santo Espírito para habitar em nós, para que Ele pudesse aplicar toda a palavra lida e proferida, para que nós possamos e pudéssemos viver de uma maneira a agradar a Deus e não a si mesmo, negando as nossas próprias vontades para fazer a vontade daquele que nos comprou com o seu precioso sangue. O crente precisa entender que ele nasceu de novo pela palavra. E se ele nasceu de novo pela palavra, é pela palavra que ele passa a viver neste mundo. Por isso que as crianças estão desenhando a Bíblia. E na Bíblia colocando uma cruz e colocando elas. Por quê? Porque a Bíblia revela Jesus, a palavra de salvação, que transforma o nosso coração. Mas por ela agora que somos salvos, é que nós vamos saber lidar e viver neste mundo caído de uma maneira que não agrada a si mesmo, mas agrada a Deus. As crianças precisam conhecer a palavra de Deus. Vocês pais, nós pais, precisamos todos os dias meditar na palavra de Deus, individualmente, mas coletivamente, buscando para nós um alimento, para nós alimentarmos e pastorearmos as nossas crianças. Quando nós não fazemos isso, nós deixamos que outras palavras passem a governar o coração delas. Deus está no centro do coração delas. Mas nós precisamos educá-las, ensiná-las na verdade de Deus. Então, em primeiro lugar, nós precisamos entender que nós nascemos da palavra de Deus. Para que, em segundo lugar, olhar para o verso 21 e compreender que agora nós acolhemos a palavra de Deus. Olha o verso 21, que diz: portanto, deixando toda impureza e acúmulo de maldade, acolham com mansidão a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-lo. Veja que o texto está trazendo uma ideia de uma preparação para receber o alimento. Há uma preparação para receber a palavra. Por quê? Porque ele diz, deixando toda impureza e acúmulo de maldade, acolhem. Deixem primeiro aquilo que atrapalha, você ouvir a palavra de Deus, para você então ser abraçado por essa palavra. Prepare-se para receber. A palavra de Deus é comparada então a uma semente. E o coração
do homem há um solo. E antes de lançarmos a semente, nós precisamos preparar o terreno. Vocês lembram da parábola que nos fala dos solos? Jesus falou de 4 tipos de solo. Aquele solo que é superficial, onde a semente cai no caminho. Daquele solo que é endurecido, onde a semente cai no solo rochoso. Daquele solo que é congestionado, porque ele cai entre os espinhos, e aqueles espinhos sufocam. E também falo daquele solo, que é o solo bem preparado, que quando a semente cai em uma boa terra, que vai dar frutos. Esse é o solo em que a palavra vai germinar. Antes de acolhermos a palavra, precisamos remover a erva daninha da impureza e da maldade. E o processo para esse preparo, queridos, é em mansidão. O texto diz, acolhem em mansidão. Ou seja, acolhem com mansidão a palavra que já está implantada em nós. E nós sabemos que a mansidão é o oposto da ira. Então perceba que Tiago está querendo ensinar aos crentes e a nós que nós precisamos nos atentar para a forma como está o nosso coração, despojando da maldade, da impureza, para que o coração esteja pronto para acolher a palavra de Deus. Porque a palavra que está implantada é a palavra que fez você nascer de novo. Então você já é salvo, mas você precisa viver no processo da salvação, como diariamente acolhendo a palavra de Deus no coração. Mas esse solo precisa estar bem preparado. E esse processo é possível porque a palavra é poderosa, diz o texto, para salvar-nos. Ou seja, nascemos de novo pela palavra, para por ela acolhê-la em mansidão e para agradar aquele que é a fonte do nosso culto racional, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Verso 22 e o verso 25 nos levam à compreensão agora do praticar a palavra. Então veja, a palavra nos fez nascer de novo. A palavra nos faz acolher para conhecer e então praticar. Verso 22, sejam praticantes da palavra. Verso 25, aquele que atenta bem para a lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte que logo se esquece, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Perceba que a dinâmica é, nasce na palavra, acolhe a palavra e pratica a palavra. Não basta ouvir ou ler. É preciso viver na prática o que ela nos fala, o que ela nos ensina. O conhecimento só por ele nos leva à religião do auto-engano. O conhecimento com alimento da alma é uma ação que prova e vê o quanto o Senhor é bom. É da mente para o coração. Para do coração possa vir os pensamentos reais para serem pensamentos que vão conduzir as nossas emoções e conduzir as nossas ações, a nossa prática diária. Agora perceba que há alguns dos benefícios nessa dinâmica que nós precisamos conhecer. E os benefícios dessa dinâmica, do praticar, se encontra, em primeiro lugar, em conhecer a si mesmo. O verso 23, o verso 24 vai falar para nós do espelho, o propósito do espelho. E o principal propósito do espelho é o autoexame. Quando você olha para dentro da palavra e compreende o que ela diz, você conhece a você mesmo. Seus pecados, suas necessidades, seus deveres e suas recompensas. Você não se olha no espelho sem se arrumar. Você se olha para poder se preparar para aquilo que você vai viver. Quando você se olha no espelho, e as mulheres gastam horas e horas ali, é porque elas querem se preparar e se preparar bem para aquilo que elas vão vivenciar. Em tudo há exageros, né, gente? Os homens sabem disso, que às vezes há exageros, né? Mas é importante o tempo do preparo no espelho para aquilo que você vai vivenciar. Olha assim para a Escritura.
É importante o seu tempo, debruçado nas verdades, para você estar bem preparado para a guerra que você vai enfrentar todos os dias. Por isso que a meditação diária, antes de sair para a batalha, não é apenas uma necessidade, mas ela é a nossa identidade. Nós precisamos buscar logo pela manhã, meditar na palavra de Deus, porque ela será para nós a armadura do soldado que sai para guerrear todos os dias na batalha da vida. Sem a palavra de Deus, nós vamos nos ferir, mas com a palavra de Deus, os ferimentos serão pequenos diante da certeza da vitória que temos pela palavra que alimentou a nossa alma. Então, o texto nos chama a olhar assim para o espelho e a olhar assim para a palavra. Não é um olhar apenas de relance, porque se você olha para o espelho de relance, num instante você já esquece como você se viu. Mas quando você olha com profundidade, você guarda, você lembra, você sabe. E os olhares não vão conduzir você a uma vergonha, mas você vai estar pleno diante daqueles olhares, porque você sabe como você está, como você se preparou. Por isso nós precisamos meditar na palavra de Deus. Porque quando nós meditamos na palavra de Deus, nós começamos a conhecer a nós mesmos. E aí nós podemos fazer como Isaías fez. Ai de mim, Senhor, ai de mim. Ou como Davi depois reconheceu quando ele olhou no espelho do seu pecado e disse: eu pequei contra ti somente, Senhor, e fiz o que é mal perante os teus olhos. Eu tenho que ser julgado por conta disso. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável, porque eu fiz o mal contra o Senhor. Quando nós olhamos assim para a Escritura, nós temos condições de nos aproximar de Deus e dizer: ó Deus, eu sou pecador, eu preciso da tua graça, me ajude a falar, me ajude a ser menos egoísta, me ajude a ser menos orgulhoso, me ajude a amar o meu irmão, me ajude a pensar com o meu irmão, me ajude de fato a viver do modo que agrada o teu nome. O outro benefício é ser verdadeiramente livre. O texto diz: lei perfeita e lei da liberdade. A palavra de Deus é perfeita e nos liberta de nós mesmos e do nosso pecado. Deixamos a escravidão do pecado para viver a liberdade nos caminhos daquele que nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Ou seja, a liberdade que nós temos é uma liberdade na palavra de Deus e não fora dela, porque fora dela a nossa religião é a religião do auto-engano, mas nela a nossa religião é a religião verdadeira que glorifica e agrada a Deus. Se vós permanecerdes na minha palavra, disse Jesus, verdadeiramente sois meus discípulos, e conhecereis a verdade, e essa verdade vos libertará. O resultado será outro. E qual será o resultado? Diz o texto aqui para nós de Tiago, o resultado será que o homem será bem-sucedido, ou bem-aventurado naquilo que ele vier realizar. Então, a felicidade no nosso agir é resultado do modo como nós vivemos com o nosso Deus e Pai. Entenderam que nós não podemos apenas ouvir? Nós temos que ouvir e praticar. E quando fazemos isso, nós nos deleitamos dos benefícios que Deus nos dá, de conhecer a nós mesmos e de viver nessa liberdade que a palavra de Deus nos dá. E por fim, nos leva agora a uma situação prática. Tiago vai chegar agora para mostrar para nós que, entenderam agora qual é a religião verdadeira? Porque a religião verdadeira nos leva a uma prática. Qual é a prática? O verso 27 diz: a religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta. Qual é? Visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições e guardar-se incontaminado do mundo. A verdadeira religião não é viver para si mesmo, mas para agradar a Deus e abençoar o próximo. Também não é um mero ajudar para se ensoberbecer, mas ajudar para crescer em santidade. Precisamos, queridos, professar a nossa fé no falar e no
testemunhar. Não podemos viver diante do abismo da ortodoxia e da ortopraxia, ou seja, não podemos viver no abismo do conhecer e não praticar. Nós precisamos unir as duas coisas, pois ela é o alimento, de fato ela é a força propulsora do nosso caminhar. Tiago vai afirmar mais à frente que sem fé, que a fé sem obras é morta. Ou seja, o resultado da nossa fé, da nossa salvação, é boas obras. Entre as boas obras é olhar para os nossos necessitados, para aqueles que precisam do nosso cuidado, para aqueles que precisam da palavra de esperança, daqueles que precisam da força que Deus nos dá para ajudá-los a continuar perseverando nesse caminho, que é o caminho do Senhor. A fé em ação revela compaixão aos irmãos. A fé em ação revela compaixão aos irmãos. Ajudar os órfãos e as viúvas nas suas aflições não será uma busca por salvação, porque não é o conteúdo do novo nascimento, mas a expressão de que já nascemos de novo. Ajudar os necessitados não é fazer uma boa ação, mas é parte de nossa necessidade. Não é um esforço, mas consequência daquilo que somos em Cristo Jesus. Disponibilizar recursos, ajudar nos meios em que temos conhecimento, visitar um irmão necessitado, ajudá-lo a limpar a sua casa, ajudá-lo fazendo uma refeição quando ele está doente, ajudá-lo nas suas atividades gerais, porque ele não está habilitado para fazer. Isso não é esforço, isso é consequência daquilo que somos em Cristo Jesus. Nós não podemos ajudar o outro como caridade, nós ajudamos o outro como identidade, porque essa identidade já foi impressa em nosso coração quando nascemos em novo em Cristo Jesus. Os órfãos e as viúvas precisam ser assistidos por amor. Por isso, nossas irmãs, entendam, ajudar vocês não é uma obrigação. Ajudar vocês é resultado da identidade que temos uns com os outros em Cristo Jesus. Então, quando nós estendemos a mão, não é porque nós estamos com dó de vocês, mas é porque nós temos amor por vocês. E esse mesmo amor vocês têm para conosco, porque todos nós temos para com o nosso Deus e Pai. Então, ajudar os nossos necessitados, os órfãos e as viúvas, nós temos bastante viúvas aqui, que precisam de um olhar, não de caridade, mas um olhar de amor que Deus nos deu, é fazer isso com graça, para glorificar a Deus e não a nós mesmos. E o texto diz que isso também vai expressar na nossa salvação santidade. Guarda-se incontaminado do mundo. A verdadeira religião não é um viver ritualístico, de sessões de descarrego. Às vezes aparece isso para muitas pessoas. Né? Nós vamos à igreja hoje, porque nós pecamos tanto, falhamos tanto, então nós temos que ir lá descarregar. Aí tem aquele louvorzão lá com o Xande, né, com o Paulo, com a Priscila, e lá aquilo faz a gente sentir algo diferente. Depois vem um pastor, fala ali umas palavras, e aí pronto, resolveu. Descarreguei, bora pecar de novo. Às vezes as pessoas estão vivendo assim, achando que a igreja é sessão de descarrego. Meus queridos irmãos, não existe isso na igreja de Cristo Jesus. A igreja não é para você se descarregar, a igreja é para você aprender a viver, para confessar o seu pecado, deixar o seu pecado, para viver o modo como Deus quer que você viva. Isso é viver, igreja, isso é viver para a glória de Deus. O verdadeiro crente não se lambuza com o mundo e com as suas culturas e ideologias. O crente, ele está lá, não para se conformar, mas para transformar com a renovação da nossa mente. Porque essa é a boa,
perfeita e agradável vontade de Deus. Portanto, a religião do auto-engano engana-se a si mesmo e engana o outro. Quando se diz que é crente, professa a fé, mas ira-se facilmente, é um mero ouvinte, não praticante, aquele que não controla a sua língua. Essa religião em que muitas vezes alguns vivem é uma religião falsa. Deus não aceita esse louvor, nem aceita essa adoração. Se estamos fazendo isso, nós precisamos confessar isso diante de Deus, urgentemente, e buscar conhecer Ele profundamente, para mudarmos essa disposição, para vivermos na verdadeira religião, porque o verdadeiro crente na verdadeira religião é aquele que nasceu de novo pela palavra de Deus, acolheu a palavra de Deus, escutou e praticou a palavra de Deus, e além de tudo isso, ele ajuda o necessitado e se guarda incontaminado do mundo. Tudo isso segundo a vontade de Deus. Essa religião que adora a Deus é essa religião que Deus aceita o seu louvor. Amém? Muito obrigado por nos acompanhar até o final deste vídeo. Para receber mais reflexões e ficar por dentro dos próximos conteúdos, te convidamos a seguir as nossas redes sociais que estão na descrição. Alguns vídeos aparecerão na tela caso queira continuar nos assistindo. Abraço e até a próxima.